pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação em VBA para Excel. Meu nome é Ricardo e hoje o assunto é a definição do escopo dos procedimentos no Visual Basic, tá ok? Estou aqui com o meu Excel aberto, vou abrir uma pasta de trabalho em branco, vou dar um Alt F11 para acessar o ambiente de desenvolvimento. Na barra de ferramentas eu vou inserir módulo. E aqui eu vou criar uma função, nós falamos sobre esse tipo de procedimento na primeira aula, para ilustrar o que nós vamos precisar aprender aqui hoje, tá ok? Eu vou criar aqui uma function que vai fazer um cálculo, tá? Então, function área retângulo, ela vai calcular a área de um retângulo. Ok? Dei um enter aqui, tá? Então, sempre que eu vou criar uma função, eu vou usar a palavra-chave function, depois eu vou definir o nome da função, lembrando que eu não posso utilizar espaço aqui, tá? Poderia até utilizar um underline aqui se eu quisesse, mas não dá para utilizar espaço, tá? Também não posso utilizar caracteres especiais aqui no meio. Que é um caractere especial? Um ponto de interrogação, uma vírgula, tá ok? Não posso começar o nome com número. Bom, criei a minha function aqui e, como eu disse, ela vai calcular a área de um retângulo, uma função que vai fazer esse cálculo para a gente. Então, para fazer o cálculo da área de um retângulo, eu preciso de duas informações. Eu preciso da altura e preciso da largura do retângulo. E eu vou armazenar essas duas informações dentro de variáveis, tá? Nós falamos bastante sobre variáveis, sobre os tipos de variáveis nas últimas aulas, tá ok? E no caso da function, a declaração da variável é feita aqui dentro do parêntese. Então, eu vou dar um nome para a variável. Então, tem uma variável chamada altura, vírgula, uma variável chamada largura. Todas elas são do tipo, vou colocar aqui double, tá? Porque assim eu posso trabalhar com número decimal, ok? E agora eu vou fazer o cálculo. Então eu vou dizer que a minha função área retângulo recebe altura vezes largura, ok? Vou testar aqui a função, vou dar um Alt F11, vou lá no Excel, vou até fazer a tabelinha aqui para ficar claro. Então eu vou imaginar que eu tenho um retângulo com altura de 12 centímetros e com largura de 24 centímetros. Eu quero saber qual é a área desse retângulo, tá? Então eu vou inserir aqui a minha função, vou lá no inserir função, ali do lado da barra de fórmulas. Aqui na categoria eu vou escolher entre as funções definidas pelo usuário, user defined. Tem aqui a minha função área retângulo. E ela já solicita aqui os parâmetros para calcular. Então, qual é a altura? É essa aqui. Vou informar aqui a largura, que é isso aqui. E aí a função vai calcular para mim a área do retângulo. Ok? Então, a função está funcionando perfeitamente. Tá legal? Agora, normalmente quando a gente vai criar uma function ou quando a gente vai criar uma sub, né, independente do tipo de procedimento, nós usamos uma palavra-chave aqui que nós chamamos de modificador. Essa palavra é public, tá? Ou você pode usar o private, ok? Ah, é obrigatório colocar? Não, não é obrigatório colocar, até porque quando você não coloca nada, ele assume que aqui na frente tem um public, tá? Então colocar o public ou não colocar nada dá na mesma, tá ok? Agora, o objetivo da aula é entender o que significa esse public e o que significa esse private. Então, quando uma função eu utilizo aqui o modificador public, eu estou tornando essa função pública. E o que é uma coisa pública? É uma coisa que todos têm acesso, né? Então, quando eu defino uma função como uma função pública, essa função pode ser acessada de outros módulos. Então, a minha função está dentro do módulo 1. Se eu criar aqui um segundo módulo, eu posso usar essa função lá no módulo 2 sem problema nenhum, porque é uma função pública. Vamos fazer um teste aqui, ó. Então, minha função está dentro do módulo 1, está funcionando, a gente já testou. Vou inserir mais um módulo, então vou lá na barra de ferramentas, inserir módulo. E eu vou criar aqui uma sub, e dentro dessa sub eu vou chamar a função que eu criei lá no primeiro módulo. Então, vai ser sub cálculo, tá? Vou dar esse nome para ela. E eu vou criar uma variável aqui chamada din área, que vai ser do tipo double.
E dentro dessa variável eu quero armazenar o resultado lá do cálculo, que é a área do retângulo. Então eu vou dizer que área recebe. Agora eu vou colocar o nome da função. Vou dar um área, vou dar um Ctrl / espaço. Então observa que aqui apareceu o nome da função que eu tenho lá no módulo 1, tá? Então lembra que lá no módulo 1 eu criei uma função chamada área retângulo. Então ela está disponível para ser utilizada aqui dentro do módulo 2. Então eu abro aqui a função área retângulo, vou abrir um parêntese e aí ele vai me pedir os argumentos, os parâmetros, né? Então essa função ela precisa da altura e da largura, que são as variáveis que eu declarei lá no módulo 1. Então vou dizer que ela tem uma altura de 12 e uma largura de 24. Vou fechar, certo? E agora, para a gente testar, eu vou criar uma message box aqui, e essa message box vai exibir o que está lá dentro da variável área, tá? Então só para a gente entender o procedimento, criei uma sub. Essa sub tem uma variável chamada área, que é do tipo double, ela aceita números decimais. Essa variável área vai receber o que essa função retornar. Então essa função ela calcula a área de um retângulo e ela vai calcular a área de um retângulo com altura de 12 e largura de 24, tá certo? Aí esse cálculo é armazenado aqui dentro da variável área e depois a gente vai exibir o conteúdo dessa variável dentro de uma message box. Vou dar um F5 aqui para executar. Tá ali, ó. Então a caixa de mensagem vai exibir o resultado ali, ok? Agora vamos fazer o seguinte, volta lá para o módulo 1, tá? Clica 2 vezes lá no módulo 1 e vamos mudar aqui de público para privado, tá? Então vou usar aqui o modificador private, tá? Alterei lá para private. Agora a gente vai lá no módulo 2 e vamos tentar executar essa sub que está usando a nossa função, tá? Então vou clicar aqui e vou dar um F5. Tá? Então ele deu um erro aqui, ó, compiler erro, né? Erro de compilação. Sub ou função não definida. Por que não definida? Porque essa função, observe que ele até marca para a gente aqui, ó. Ele até marcou aqui onde que está o erro. Ele está dizendo que essa função que você utilizou aqui, ela não existe. Tá? Ela não foi definida, ela não existe. E ele diz que não existe porque ele não consegue enxergar. Essa é uma função privada, ela só está disponível dentro do módulo 1, ok? E por que é importante conhecer esses conceitos? Existe uma coisa em programação que a gente chama de encapsulamento, tá? Então, em alguns momentos, a gente pode querer evitar que as partes do seu programa, outros procedimentos, acessem uma determinada função. Então, a gente vai tornar essa função privada, tá ok? Então, quando isso não for necessário, você vai usar a função pública, tá certo? A vantagem de você trabalhar com funções públicas é a seguinte: imagina que você está desenvolvendo um sistema e esse sistema tem uma série de cálculos, de operações que são realizadas ali. E essas operações são realizadas em vários momentos. Então, em várias situações onde o usuário estiver usando a sua ferramenta, ele vai precisar executar uma determinada função daquelas ali. Então, o que você pode fazer? Você pode criar um módulo. Dentro desse módulo, você pode colocar todas as functions, né? Todas as funções que vão executar os cálculos. E depois, durante a programação, toda vez que você precisar fazer aquele cálculo, você simplesmente vai lá e chama a função para executar o procedimento. Então o cálculo já está pronto, você não vai ter que reescrever o cálculo. Você só vai chamar aquela função que está guardada dentro de um outro módulo. Ok? Então mais uma coisa interessante aqui no módulo 2, eu coloquei aqui dentro da função os valores, tá? Os valores que é a medida da altura e da largura. Se eu quisesse, eu poderia colocar aqui dentro uma input box para perguntar esses valores para o usuário. Tá? Então vamos fazer esse teste. Ó. Então eu vou colocar aqui uma input box. Essa input box vai dizer o seguinte: informe a altura. Fecho aspas, fecho parênteses. E no lugar do segundo parâmetro aqui, que é o segundo número que eu coloquei, eu vou colocar uma outra input box. Eu abro parêntese, abro as aspas e vou colocar lá dentro, informe a largura. Fecho parênteses na input box. Tá? Então, essa função área retângulo, ela vai precisar desses dois parâmetros aqui para fazer a operação,
Só que como eu coloquei uma input box aqui, quando eu executar, ele vai abrir a input box na tela e o usuário vai preencher a altura e a largura. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Vou dar um F5. Então, observe ali que ele já abriu a input box para mim. Vou colocar a altura, 12, e a largura, 24. No final ele mostra ali a message box com o resultado para mim. Ok? Espero que tenha ficado claro. Até a próxima aula.